Olá pessoal, aqui é o professor Tião, professor de Física. Nesse vídeo a gente vai tirar algumas dúvidas aí com relação à carga elétrica e lei de Coulomb. Carga elétrica, pessoal. Somente os prótons e os elétrons possuem uma propriedade física denominada carga elétrica. Nós sabemos que os átomos são constituídos de três partículas: elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons eles ficam no núcleo, os elétrons ficam na eletrosfera. Os efeitos gerados pela carga de um próton são de mesma intensidade dos gerados pela carga de um elétron. Devido a este fato, é atribuído um mesmo valor em módulo para a carga de um próton e a carga de um elétron, que é chamada de carga elementar. Representada pela letra E, a carga elementar em módulo é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A unidade de medida da carga elétrica é o Coulomb. Bom, pessoal, foi verificado experimentalmente que os efeitos gerados pelos prótons e pelos elétrons são contrários, ou seja, os elétrons possuem carga elétrica negativa e os prótons possuem carga elétrica positiva. Daí a gente tem para um elétron menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb e para um próton 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb positivo. Bom, pessoal, o Coulomb, tá certo? É a unidade usada no SI para medir a carga elétrica, tá certo? É Sistema Internacional de Unidades de Medida. O Coulomb é uma homenagem a Charles Auguste Coulomb, engenheiro e físico francês, nascido em 1736 e que faleceu em 1806. Múltiplos e submúltiplos do Coulomb. É muito comum, pessoal, aparecer em questões tanto do Enem quanto de vestibulares ou mesmo nos exercícios que a gente envia para vocês, tá? Esses submúltiplos do Coulomb, tá? Nós temos o mili-Coulomb, que é MC, o micro-Coulomb, que é esse símbolozinho aqui, tá? Que é uma letra grega, tá? Micro-Coulomb, o nano-Coulomb e o pico-Coulomb, tá certo? Aqui está o símbolo e aqui está o nome desses submúltiplos e seus respectivos valores também, tá certo? Para o mili-Coulomb a gente tem 10 elevado a menos 3, o micro 10 elevado a menos 6 e o nano-Coulomb 10 elevado a menos 9. O pico-Coulomb, pessoal, é 10 elevado a menos 12 Coulomb. Bom, para calcular a intensidade da carga elétrica, a gente utiliza essa formulazinha aqui. O Q representa a quantidade de carga elétrica, o N, número de prótons ou elétrons em excesso, por isso eu coloquei aqui sinalzinho positivo e sinalzinho negativo, porque pode ser número de prótons ou número de elétrons em excesso. E o Ezinho, pessoal, é a carga elementar, que nós já vimos aí, tá? O valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Determine a carga elétrica de um corpo que é inicialmente neutro, tá? Importante lembrar, os corpos, pessoal, quando possuem mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons, eles são neutros, tá? Aí o que ocorre? Ele perdeu essa quantidade aqui de elétrons. Se um corpo perde elétrons, significa que ele vai ter mais prótons do que elétrons e a sua carga é positiva. Então, quando um corpo perde elétrons, ele fica com carga positiva. Quando ele recebe elétrons, ele fica com carga elétrica negativa, tá ok? Então, num processo de eletrização, a gente conhece aí os processos de eletrização, tá certo? Eletrização por contato, por indução, tá? E a carga elementar foi dada que o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Bom, vou colocar a formulazinha aqui: quantidade de carga igual a número de elétrons ou vezes a carga elementar, tá certo? Vou usar o sinalzinho positivo porque ele perdeu elétrons e a carga vai ficar positiva, tá ok?
então é igual a 2,5 vezes 10 elevado à 13ª potência, vezes a carga elementar, tá aqui a carga elementar, é esse valor aqui, é uma constante, tá pessoal? É a carga referente a um próton ou um elétron, tá ok? Então eu vou multiplicar aqui 2,5 vezes 1,6, que é igual a 4. Deixa eu fechar aqui, tá? Que é igual a 4. Aí a gente vai ter 4 vezes 10 elevado à 13ª potência menos 19. O que diz a regra aí, pessoal? Na multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base, que é 10, e efetua-se os expoentes. Então é 13 menos 19, tá ok? Então vai ficar quantidade de carga, né? 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá certo, pessoal? Essa carga ela é positiva. Por que ela é positiva? Porque o corpo perdeu elétrons, tá? Quando ele recebe elétrons, a carga fica negativa, beleza? Seguindo aí, a gente tem um outro exemplo, tá? Nesse outro exemplo, a gente tem novamente, tá? Importante lembrar que os corpos, antes de passar por um processo de eletrização, todos são neutros, ou seja, possuem a mesma quantidade de prótons que elétrons. Então esse corpo ele é eletrizado com uma carga de 32 microcoulomb. Qual o número de elétrons retirado do corpo, tá? Então ele passou a ter essa carga aqui, essa intensidade aqui, essa quantidade de carga. Como é positiva, significa que foram retirados, significa que ele perdeu elétrons, tá certo? Então a gente quer saber qual a quantidade de elétrons que foram retirados desse corpo. Então tá aqui, lembrando que o microcoulomb é 10 elevado a menos 6. A formulazinha é quantidade de carga igual a N vezes Z. Então eu tenho uma quantidade de carga que é essa aqui, ó, 32 vezes 10 elevado a menos 6. O número de elétrons é desconhecido, tá? O número de partículas aí, né? A gente quer saber qual o número de elétrons que foram retirados, então tá aqui o Nzinho representando isso, o número de elétrons que foram retirados vezes a carga elementar. Daí, invertendo os membros, pegando tudo que eu tenho no segundo e colocando no primeiro, tá aqui, ó. Tá bom, pessoal? É igual a 32 vezes 10 elevado a menos 6. Quando eu faço essa conversão, não há necessidade, tá, de estar mudando de sinal ou operação. Agora, N igual a 32 dividido por 1,6, tá? Conservei aqui, tá, as potências de 10, tá ok? Essa barrazinha deitada eu poderia ter colocado aqui embaixo, coloquei aqui na frente representando a divisão. Número de elétrons igual a 32 dividido por 1,6 dá 20, tá pessoal? 20 vezes 10. Aí a regra diz que quando a gente tem uma divisão, a gente conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então esse menos aqui é da regra, tá? Esse menuzinho aqui é da regra. Então é menos 6 menos 19. Número de elétrons igual a, aqui menos por menos dá mais, vai ficar menos 6 mais 19, que dá mais 13, tá pessoal? 20 vezes 10 elevado a 13. O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai colocar em notação científica. Quando a gente coloca em notação científica, essa vírgulazinha que está aqui, a gente considera uma vírgula aqui depois do 20, ela anda uma casa decimal para a esquerda. Quando anda uma casa decimal para a esquerda, a gente acrescenta uma unidade aqui no expoente. Quando há necessidade de andar para a direita, a gente diminui uma unidade no expoente à medida que a gente vai colocando casas decimais. Então, como andou uma casa decimal, por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso colocar em notação científica, tá, pessoal? Então aqui, ó, observem que o número está em notação científica, tá? Só coloquei aqui, mas poderia ter sido feito direto, tá? Ó, tá aqui, ó, 14 elétrons, basta adicionar, na verdade, tá bom? Pode fazer direto, do jeito que eu fiz aqui, ó. Pode pular dessa parte para essa aqui, tá, pessoal? Bom, o número de elétrons é 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons em falta.
E eu coloquei em notação científica. O que é notação científica? Bom, como eu estava explicando, existem números muito grandes ou números muito pequenos que a gente tem que representar em notação científica. E em notação científica, esse fator aqui, que multiplica a potência de 10, ele não pode ser maior do que 10 e nem menor do que 1. Então, é entre 1 e 10, tá certo? Então, ficou aqui 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons em falta, beleza? Bom, seguindo aí, pessoal, a gente tem a lei de Coulomb, tá ok? Bom, o que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, ela mede a intensidade da força elétrica, tá? As forças de atração ou de repulsão, importante lembrar que existem forças de atração e repulsão entre duas cargas, depende do que? Cargas com o mesmo sinal, a força é de repulsão. Cargas com sinais opostos, a força é de atração. Então, cargas elétricas pontiformes, que têm forma de ponto, ou seja, tamanho desprezível, são diretamente proporcionais ao produto das cargas elétricas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separa. Colocando isso em linguagem matemática, tá, pessoal, a gente vai ter essa fórmula aqui, tá bom? Intensidade da força igual essa aqui, esse K representa uma constante eletrostática no vácuo, tá certo? Geralmente é o que a gente usa, tá? 9 vezes 10 a nona, tá? A quantidade de carga 1 e 2, nós temos duas cargas, tá? E aqui é a distância em metros, tá ok? Então, quando a carga 1 e a carga 2 têm mesmo sinal, elas se opõem, tá certo? Uma vai para um lado, outra vai para o outro, tá? Se repelem. Então, aqui o mesmo caso, duas cargas elétricas negativas, elas se repelem, e aqui nós temos uma positiva e outra negativa, já nesse caso elas são atraídas, tá ok? Se atraem, beleza? E a gente utiliza essa fórmula aqui, que é conhecida como lei de Coulomb, para determinar a intensidade da força que repele ou que atrai as cargas, beleza? Então, seguindo aí, vamos ver um exemplozinho, pessoal. Ó, duas cargas elétricas, a gente tem uma de 1 microcoulomb, tem uma outra carga de 4 microcoulomb, estão separadas por uma distância de 0,3 metros no vácuo. Bom, a constante eletrostática é essa aqui, ó. Determina a intensidade da força elétrica de repulsão. Então, se a força é de repulsão, pessoal, significa que as cargas têm o mesmo sinal, beleza? Então, vamos lá, ó. Essa é a fórmula e a gente vai para cá, ó. 9 vezes 10 a nona é o que? Newtons por metro quadrado por coulomb quadrado, é a constante eletrostática, tá aqui, vezes, nem precisa colocar o módulo, tá? A gente pode colocar direto, 1 vezes 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 por quê? Porque esse é o valor do microcoulomb, né? Ficou aqui enorme, mas dá para entender, pessoal. Esse é um microzinho, tá? Aquele símbolozinho que a gente viu aí, um submúltiplo do Coulomb, tá? Aqui, tá bom? Que vale quanto? Que vale 10 elevado a menos 6 Coulomb, né? É igual a 10 elevado a menos 6 Coulomb, tá aqui, tá bom? Vezes 4, vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb também, né? Dividido por 3, a distância, pessoal, essa distância aqui, ela não aparece em notação científica. Então, o que é que eu fiz? Ó, eu vou colocar ela em notação científica. A vírgula ela vai andar para a direita. Tá? Então, quando ela anda nesse sentido aqui para a direita, ela vai ficar aqui na frente do 3, a gente coloca um sinalzinho negativo, tá certo? É como se a gente estivesse diminuindo uma unidade aí, tá? Ela anda, e esse 10 aqui, que vai representar a potência de 10, ele é negativo, tá? Aqui, menos 1, beleza? Porque ela andou para a direita, tá? Quando anda para a esquerda, a gente acrescenta, beleza? Então dá 3 vezes 10 elevado a menos 1. Intensidade da força, 9, aqui eu multipliquei 1
vezes 4 igual a 4. 10 vezes 10 elevado a menos 6, nas iguais, conserva e soma, dá menos 12, beleza? E aqui 3 ao quadrado dá 9, e menos 1 vezes 2 dá menos 2, certo? Então posso até cortar aqui, pessoal, nem cortei, mas eu poderia ter cortado os 9. Vamos ver aqui, eu multipliquei 9 vezes 4, 36, está aqui. 9 menos 12, menos 3. Aí ficou 36 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 9 vezes 10 elevado ao quadrado. 36 dividido por 9 dá 4, menos 3, menos 2, tá? Aqui, pessoal, a gente aplica a regrinha de divisão, tá? Eu vou pegar menos 3, menos 2, tá? Aí, ó, só os expoentes, tá? Menos por menos dá mais. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Tá aqui, ó, menos 1. Então, 36 dividido por 9 dá 4. Conserva a base, que é 10. Efetua-se os expoentes, conservando aqui um menos e 1, que é da regra, né? A gente subtrai os expoentes, na verdade, dá menos 1 newtons, tá? A unidade de medida de força é o newtons. Ou F igual a 4 vezes 0,1, porque 10 elevado a menos 1 é igual a isso aqui, ó. 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1, tá? Ou seja, 1 décimo. Multiplicando dá 4 décimos de Newton. Beleza? Respondida aí a questão, tá, pessoal? Qualquer dúvida, gente, eu estou no WhatsApp, tá ok? Estou à disposição de vocês, tá no WhatsApp, tá? E vamos responder o roteiro direitinho aí, tá? A gente tem essas aulas online, pessoal, e a gente sabe da dificuldade de vocês, principalmente em física e matemática, tá? Questão de cálculos, essa coisa toda, mas eu estou disponibilizando aí os videozinhos para vocês fazerem o estudo de vocês, tá ok? Então, bons estudos, fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau!